Paz e graça, paz de a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês aqui na chácara. E vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo da besta. Saiba você que o governo da besta será um governo político, que vai enganar. Enganará até, se possível, até os escolhidos, ok? Sinais, até mesmo fazendo fogo descer do céu à terra à vista dos homens. Exigia que todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém podia comprar ou vender. Juntas, essas duas bestas formam um duo aterrorizante que engana o mundo inteiro. Muitos estudiosos veem nelas representações de sistemas políticos e religiosos opressores. Bem, meus amados, nesse vídeo de hoje eu quero citar, como é que eu não erre, né? O Salmo 1. Eu gosto muito do Salmo, dos Salmos, ou do Salmo 1, porque ele fala muito ao meu coração. Ele fala a vida do ser humano. Ele fala tudo. Expressa tudo aquilo que é a bênção de Deus sobre a vida de um cristão, né? No Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto às águas do ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o vento que o moinho espalha. Eles, os ímpios, não herdarão a terra, mas nós, acrescentando essas palavras, somos mais que vencedor e herdaremos sim a terra, a herança que o Pai deu a Jesus. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, meus amados, o Salmo 1, ele fala tudo. É bem alegre. É bem-aventurado o homem, o varão, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem seu prazer na lei. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. E diz que ele será como a árvore plantada junto às águas do ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. O ímpio não é assim, irmãos. A palavra diz: não são assim os ímpios. Mas os ímpios são como que o moinho que o vento espalha. Então aqui e acolá. Há uma diferença, diz a palavra, do que serve a Deus e o que não serve. Então, se você serve a Deus, você faz a diferença, você é uma diferença. Com isso não quer dizer que nós, eu, você, o povo de Deus, não vai passar dificuldades, não vai passar luta. Não quer dizer que nós não vamos passar. Vamos sim. Vamos passar lutas, dificuldades, tribulações. Teremos lutas. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensina que devemos ter o bom ânimo. Tem de bom ânimo, Jesus disse: eu venci o mundo. Em outras palavras, nós também vamos vencer. E vencer em Cristo. Vamos vencer a carne, vamos vencer o pecado, vamos vencer tudo no nome de Jesus. Não vamos deixar de pecar, vamos pecar. Não vamos deixar de ficar doente, passar por tribulações na carne. Não vamos. Mas tem um conforto. Jesus disse para nós, nos deu poder. Os sinais aqueles que crescem, né? Esses sinais vão seguir os que crêem no meu nome. Vão pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. Falarão novas línguas. Enfim, os dons espirituais. Há uma diferença. Se eu não me engano, está em Malaquias, se eu não me engano. E outra vez verei a diferença do que serve a Deus e do que não serve. O cristão sorri
mesmo na hora da dificuldade, porque Ele tem uma esperança. Ele vê diante da sua face uma solução. E essa solução que Ele tem é Deus, o Criador, em intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o mediador entre Deus e os homens. Então é muito maravilhoso, irmãos, saber que nós temos um Deus, que é um Deus e Pai, que cuida de nós. Por isso que eu cito muito também o Salmo 37, que é a necessidade para todo homem, para toda a humanidade. Toda a humanidade, todo ser necessita fazer aquilo que está profetizado lá no Salmo 37. E no Salmo 37 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor Deus, intermédio de Jesus. Confia nele e ele tudo fará. Essa é a mensagem que eu deixo para você ao encontro do seu coração, meu irmão, minha irmã, jovem, você ancião, enfim, a todos, obreiros e não obreiros. Deixe a mensagem do seu coração, ao encontro do seu coração, sabendo que Deus é mais, Deus é maior. Não há outro Deus como o nosso, o Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Salvador, e o Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, que veio ensinar, que veio nos dar a vitória. Ele venceu. E a palavra diz que nós somos mais que vencedores, se nós cremos nele e obedecemos tudo que ele ensinou. Somos mais que vencedores. Amém, meus amados? Receba a sua bênção, a sua vitória, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Continuando aqui, meus irmãos, essa mensagem, a qual eu estou fazendo por etapas, eu quero deixar mais uma palavra dentro desses textos e contextos que eu trouxe para você aqui, desde o Salmo 1, enfim. Eu quero dizer uma coisa para vocês, o qual está escrito na palavra. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, que Ele amou o pecador. Ele amou o mundo quer dizer os pecadores, as pessoas. Não é o mundo terra, não é árvore, não. O mundo, quando diz Deus amou o mundo, amou as pessoas, amou os pecadores. Porque Deus amou as pessoas de uma forma tão grande que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez isso por amor a mim e a você.
E a única forma de nós alcançarmos a redenção é intermédio de aceitar os ensinos de Jesus. Jesus ensinou como deve andar, como deve se proceder. Devemos segui-lo. Jesus ensinou as doutrinas e mandamentos do Pai. Ensinou como se defender das hostes espirituais, dos demônios. Ele ensina. Ele ensinou para mim, para você, ensina para a humanidade. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Até eu disse em outro vídeo meu, eu disse sobre... Porque todos, está escrito, pois todos pecaram. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão na glória. Não é assim? Jesus veio restaurar isso na minha vida e na tua. E é intermédio dele. Sem ele, nada podemos fazer. E aí nós voltamos para a Escritura e vemos lá o que Isaías diz, o que Ezequiel diz, ou disse, né? Está na palavra. Mas Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrepende, se converta e seja salvo. Lá em Isaías diz que Deus não está com o braço encolhido que não possa salvar. Deus não está com seus ouvidos agravados que não possa ouvir a sua oração. Tudo isso é para você ter a tua salvação. Tudo isso é para você ter um modo de chegar-se a Ele, mediante as Escrituras. Intermédio dos profetas, intermédio de Jesus, enfim. Então, meus amados, carece que você reconheça e pela fé. A palavra diz que é impossível agradar ao Criador. É impossível agradar a Deus se não tiver fé. E a fé é intermédio do que está escrito. E obedecer. Nós ouvemos, nós o sentimos e sabemos que Ele é nosso Deus. Então, para isso, Jesus manifestou para desmanchar, desfazer as obras do diabo. E Ele nos dá autoridade para isso, no seu nome. Então, sabe que você pode ser mais que um vencedor. Nós que estamos em Cristo somos mais que vencedor. Se nós obedecermos e vivermos tudo o que Ele ensinou. Tá bom, meus irmãos? Então eu quero que você guarde no teu coração, guarde dentro da sua alma que Deus quer te salvar. Deus quer salvar tua família, teus filhos, teus parentes, teus amigos, até mesmo teus inimigos. Ele trouxe-nos a paz, intermédio de Cristo. O nosso Deus trouxe-nos a paz, intermédio de Cristo. Então, meus irmãos, é necessário que nós andemos por fé, e fé pela Escritura e pela Palavra de Deus, crendo. Eu deixo essa mensagem para você refletir que somente Deus pode fazer essas coisas que eu estou trazendo para vocês. Só Deus pode mudar, só Jesus pode salvar, só Deus pode salvar, intermédio da sua palavra. E nós temos que crer e obedecer na Escritura. Então, dirija-se ao teu quarto, pegue a Bíblia, abra a Escritura e leia. Ore a Deus. A palavra diz que nós devemos orar a Deus. Entra a porta do teu quarto, fecha a porta, ora em secreto que Deus te ouvirá e Deus vai te recompensar. Faça isso. Tenha um particular com Deus. E você verá as vitórias e as bênçãos que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Essa mensagem eu deixo para você. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, em nome de Cristo, o Salvador, o seu unigênito, que foi morto, ressuscitou, ascendeu-se aos céus, recebeu todo o poder nos céus e na terra. É Ele que quer te salvar. É Ele que deu sua vida, pagou a conta dos seus pecados. Então a Ele você deve render graças, adorá-lo, se prostrar a Ele em adoração e reverência, porque Ele é o teu Salvador. Ele é o mediador entre Deus e os homens, somente Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória, para a glória de Deus, em nome de Cristo. Amém? Paz e graça, meus irmãos. Reflitam, pensem,
na glória de Deus, na glória do Pai, em Cristo. A paz e graça e a paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe, em nome de Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Completo aquele conhecimento, faríamos exatamente o que eles fizeram. E o resultado seria o mesmo. Noé teve uma arca. Nós teremos apenas uma escolha: permanecer em Cristo ou se perder no novo dilúvio. Não de águas, mas de fogo, de juízo, de colapso global. Essa é a mensagem que os 17 séculos escondem. A história não foi apagada por acaso. Ela foi apagada porque está prestes a se repetir. A civilização de Caim começou com uma cidade construída sem Deus. Os vigilantes trouxeram conhecimento proibido. Os nefilins corromperam toda a carne. E o mundo inteiro teve que ser resetado. Mas Noé construiu um altar. E da arca saiu uma nova humanidade. Uma segunda chance. A pergunta que fica é: quando o próximo julgamento vier, onde você estará? Dentro da arca ou tentando construir outra torre de Babel? Que a vitória geme e chora. Não é assim que diz um hino do Matos Nascimento? Que a vitória geme e chora. Essa é uma realidade da vida de um cristão, de um crente que crê nas Escrituras e pela fé busca na lei de Deus, nas Escrituras, sabendo que Deus é Espírito e que Ele ouve a nossa oração. Isaías nos relata e diz que Deus não está com seus braços atrofiados, que não possa salvar, que não possa ajudar. Isaías diz que Deus não está com os ouvidos agravados, tapados, que não possa ouvir a sua oração. Sim, Deus pode. A palavra diz que Deus amou o mundo, que quer dizer o ser humano, as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para que todo aquele nele crê. Deu o seu unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o pecador, Deus ama o pecador. Mas tem um porém. Para poder herdar novamente a salvação ou entrar no céu, tem que haver uma mudança de vida, tem que haver tirar o velho homem, lavar a veste suja para poder entrar no céu. E a única forma é por intermédio do sangue de Cristo que Ele derramou na cruz do Calvário. Ok? Quando Jesus pisou na terra, o inferno tremeu. 1000 vozes gritaram, e uma legião se curvou diante dele.